Ela olhou para mim com os olhos cheios d'água e disse, me leva para qualquer lugar. E eu soube que a gente nunca mais seria os mesmos. Oi, meu nome é Gabriel. Tenho 24 anos, nasci e cresci no interior de São Paulo, num bairro simples de Bragança Paulista. Nunca fui de falar muito sobre meus sentimentos, mas o que aconteceu naquela semana mudou tudo em mim. E se você ficar comigo até o fim dessa história, vai entender por quê. Tudo começou numa terça-feira abafada de fevereiro. Eu estava em casa, de chinelo, assistindo um jogo repetido na TV, quando meu celular vibrou. Era o Lucas, meu amigo de infância que agora morava na capital. A voz dele veio trêmula do outro lado da linha. Cara, você pode passar lá em casa? Ver como minha mãe tá? Ela não tá me respondendo desde ontem. Tô preocupado, de verdade. Lucas sempre foi meio desligado com a mãe, a Cláudia, mas dava pra perceber que ele tava com medo. Eu sabia que os dois tinham brigado feio na última visita dele, mas não fazia ideia do que tinha acontecido depois. Mesmo sem entender direito, peguei a chave do carro, calcei o tênis e fui. A casa da Cláudia ficava num bairro mais antigo, rodeado de árvores enormes e muros baixos. Quando estacionei, o sol já começava a cair por trás das montanhas. Toquei a campainha 2 vezes. Nada. Bati palma. Silêncio. Foi então que ouvi um som fraco vindo dos fundos. Dei a volta pela lateral da casa e a vi sentada na varanda, abraçada aos próprios joelhos. Ela estava ali, Cláudia. A mulher forte que eu conhecia desde moleque, quebrada em silêncio. Os olhos inchados, o rosto sem maquiagem, o cabelo despenteado. Um copo pela metade na mão e um olhar distante, como se tudo à sua volta tivesse perdido o sentido. Dona Cláudia, tá tudo bem? Perguntei, me aproximando devagar. Ela levantou os olhos para mim, e ali, naquele instante, não era mais a mãe do meu amigo que eu via. Era uma mulher em ruínas. Ela tentou forçar um sorriso, mas o que veio foi um soluço contido. Gabriel, ele foi embora. A voz dela era um sussurro. O Marcos foi embora. Fiquei parado. Marcos, o marido dela. Sempre meio arrogante, mas ninguém esperava aquilo. Disse que se apaixonou por uma mulher mais viva, como ele mesmo falou. Uma garota da idade do nosso filho. Ela soltou uma risada amarga. Aquilo me bateu forte. Era um daqueles momentos em que a gente não sabe se oferece um abraço ou apenas escuta. Eu me anulei por 22 anos, Gabriel. 22, disse ela, olhando pro nada. E agora ele simplesmente foi. Eu me sentei no degrau ao lado dela. O vento soprava leve entre as árvores, como se tentasse aliviar o peso das palavras dela. E o Lucas? Perguntei. Não sabe de nada. E eu não tenho coragem de contar. Ele já tem tanto com o que se preocupar. A gente ficou ali, em silêncio, por alguns minutos. O céu começava a ficar rosado, e o cheiro de terra úmida anunciava que a noite vinha chegando. Foi então que ela virou para mim com os olhos marejados, segurou minha mão com uma urgência desesperada e disse: Me leva para qualquer lugar, Gabriel. Qualquer lugar, menos aqui. Naquele instante, não pensei 2 vezes. Ela não precisava de conselhos, nem de mais dor. Precisava de ar, de distância, de movimento. Assenti com a cabeça. Vai pegar uma muda de roupa. Eu te levo. Ela hesitou, como se não soubesse se podia confiar. Mas se levantou. Entrou em casa devagar e voltou poucos minutos depois com uma mochila pequena, os olhos ainda vermelhos, mas decidida. Enquanto eu ligava o carro, ela ajeitou o cinto sem dizer palavra. Quando saímos da rua, ela virou o rosto para a janela e murmurou, como quem não falava comigo, mas com ela mesma. Se eu não sair agora, eu nunca mais vou conseguir sair. O som do motor preencheu o silêncio. E assim, sem destino, sem plano, eu deixei para trás não só aquela rua, mas tudo o que eu achava que sabia sobre a vida, sobre dor, e sobre o que realmente significa estar ao lado de alguém.
A estrada à nossa frente era uma faixa cinza sem fim, ladeada por sombras de eucaliptos altos que balançavam sob o vento da noite. O relógio no painel marcava quase 8 da noite. A luz fraca do pôr do sol já tinha sumido, e agora só os faróis do carro cortavam o escuro. Eu não tinha ideia de onde estava indo. Só sabia que não podia parar. E ela também parecia saber disso. Cláudia estava com o rosto voltado para a janela, os olhos fixos no escuro do mato, como se tentasse fugir dali por dentro. Não chorava mais, mas o corpo ainda tremia levemente, como se estivesse se acostumando com o próprio silêncio. O rádio estava desligado. Qualquer música pareceria um insulto àquele momento. De vez em quando, eu a olhava de relance, tentando decifrar o que se passava por trás daquele semblante imóvel. Mas não perguntei nada. Respeitei o tempo dela. O tempo de uma mulher que, pela primeira vez em muitos anos, não precisava fingir força. Depois de quase 1 hora dirigindo por estradas secundárias em direção à Serra da Mantiqueira, avistei uma placa de madeira indicando um mirante a 800 metros. Reduzi a velocidade e entrei à esquerda. O carro subiu devagar por um caminho de terra, até parar num espaço aberto de onde se via todo o Vale de Bragança, coberto por um manto de luzes pequenas e tremeluzentes. Vamos descer um pouco, falei, desligando o motor. Ela não respondeu, mas tirou o cinto e desceu comigo. O vento ali em cima era mais forte, frio, e trazia o cheiro das árvores, de terra úmida e da liberdade que a gente não sabia que precisava até respirar fundo. Cláudia se sentou num dos bancos de madeira do mirante. Eu me encostei na mureta de pedra, olhando o vale. Ficamos assim por alguns minutos, só ouvindo os grilos, o vento, e a ausência de tudo que nos prendia. Ele me traiu com uma menina da idade do Lucas. A voz dela, quando veio, era baixa, mas firme. Trabalha na mesma empresa. Uma estagiária. Loira. Sabe cozinhar. Sabe sorrir. Sabe admirar um homem, como ele me disse. Eu fechei os olhos por um instante. A crueldade embutida naquela frase era como um corte seco. Eu me vi no espelho hoje de manhã, e pela primeira vez não me reconheci. Ela olhou para o horizonte, mas não via nada. Eu virei uma sombra dentro da minha própria vida. Me sentei ao lado dela, devagar. Não disse nada. Ela continuou. Quando a gente é jovem, a gente acredita que o amor resiste a tudo. Que basta dar tudo de si e o outro vai ficar. Mas a verdade é que, às vezes, o outro vai embora mesmo assim. E leva com ele a nossa imagem, nossa vaidade, até nossa voz. Ela respirou fundo e abaixou a cabeça. Eu calei tanta coisa, Gabriel. Tanta coisa. Só para manter a paz. Só para ele não se sentir diminuído. Fiquei em silêncio por mais um momento, sentindo o peso daquelas palavras. Então falei, com a calma de quem sabe que cada letra importa. Às vezes, a gente se anula tanto que esquece até como é sentir. Mas, ainda dá tempo de lembrar. Ela me olhou pela primeira vez em horas. E havia ali uma mistura de cansaço, raiva e uma centelha tímida de gratidão. Obrigada por me trazer, disse ela, quase num sussurro. Mesmo sem saber para onde. A gente não precisa voltar hoje, respondi. Nem amanhã, se não quiser. Ela assentiu. E ali, pela primeira vez, um fio de paz passou entre nós. Voltamos pro carro e seguimos estrada dentro, guiados apenas pelas placas de turismo rural e por uma bússola que não era de ferro, mas de instinto. Mais uns 20 quilômetros à frente, uma luz amarela piscava entre as árvores. Uma placa de madeira indicava Pousada Pedra da Lua, 300 metros. Reduzi, entrei por um portão antigo e estacionei diante de uma casa rústica, com varanda, flores na entrada e cheiro de lenha no ar. A recepcionista era uma senhora simpática, de cabelos grisalhos e voz suave. Nem perguntou nada quando viu Cláudia ao meu lado, só sorriu com ternura e nos entregou a chave do chalé 4. Fica perto do lago. Bem sossegado. Vocês vão gostar. No chalé, a madeira estalava sob os nossos passos. Havia uma cama grande, cobertas de lã dobradas, uma lareira e uma pequena varanda com vista pro lago.
Cláudia se sentou na beirada da cama, como se não soubesse ainda se aquilo era real. Quer um chá? Perguntei. Ela assentiu com um leve sorriso. Preparei 2 no bule antigo da cozinha. Quando entreguei a caneca, nossas mãos se tocaram. Foi rápido. Mas o suficiente para um segundo durar mais que o dia inteiro. Obrigada, Gabriel. Por não perguntar demais. Por só estar aqui. Às vezes, só estar é tudo que a gente precisa. Ela bebeu um gole devagar e olhou pela janela. Hoje é a primeira noite em que eu não sinto medo de estar sozinha. Mesmo estando acompanhada. Você não tá sozinha, Cláudia. Nem por fora, nem por dentro. Ficamos em silêncio de novo. Mas dessa vez era um silêncio leve. De 2 desconhecidos que, sem saber, começavam a se reconhecer. Naquela noite, ninguém chorou. Ninguém precisou explicar o que sentia. A dor estava ali, mas pela primeira vez em muito tempo, ela não era tudo. E quando, horas depois, ouvi os passos suaves dela no chão de madeira indo até a varanda, percebi que Cláudia começava, pouco a pouco, a reaprender o que era respirar. O canto dos pássaros veio antes da luz. Um som tímido, mas persistente, que parecia chamar a vida de volta para dentro do corpo. Abri os olhos devagar, ainda tateando a realidade, e vi a luz suave da manhã filtrada pela cortina de linho. O cheiro de madeira, de café fresco vindo de longe, e o som tranquilo das águas do lago completavam aquele quadro que parecia tirado de um sonho, ou de uma vida que não era minha. Levantei devagar, calcei os chinelos de tecido ao lado da cama e fui até a varanda. O sol ainda estava baixo, dourando as copas das árvores, e o lago à frente refletia como um espelho gigante o céu limpo de nuvens. Foi então que vi Cláudia. Ela estava ali, já acordada, sentada numa das cadeiras de madeira da varanda, com uma manta leve sobre os ombros. Os cabelos soltos, ainda um pouco bagunçados, e a xícara de chá nas mãos. A expressão dela não era de quem fugia. Era de quem, pela primeira vez em muito tempo, estava presente. Quando me aproximei, ela não se virou. Apenas falou, olhando o lago. Faz tempo que não acordo sem medo de estar viva. Aquela frase me atravessou com força. Não havia dor no tom dela. Havia espanto. Havia uma redescoberta. Dormiu bem? Perguntei, puxando a cadeira ao lado. Como uma criança depois de chorar tudo o que precisava. Sorri. Era bonito vê-la assim, mesmo ainda frágil. Uma beleza diferente da que a gente vê nas revistas ou nas vitrines. Era a beleza de quem começa a soltar as correntes do próprio peito. Fiz café, disse eu. É daquele coado na hora. Peguei um pouco na cozinha da recepção. A dona da pousada deixou à disposição. Ela sorriu de leve, como quem não estava acostumada a ser cuidada. Você tá me tratando como se eu fosse de vidro, Gabriel. E talvez seja. Mas vidro bonito. Que brilha quando a luz bate. Ela riu. Uma risada leve, curta, mas verdadeira. E naquele riso havia um começo. Depois do café, ela quis caminhar até o lago. Tirou a sandália, pisou na grama ainda úmida do orvalho e foi até a beirada. Eu fiquei alguns passos atrás, observando. O vestido de linho batia contra as pernas, o vento bagunçava os cabelos, e os pés dela afundavam devagar na terra fofa. Quando era menina, disse ela, olhando o espelho d'água, eu achava que o mundo começava e terminava nos limites da cidade. Nunca pensei que estaria aqui, aos 47, reaprendendo a andar, como se tivesse voltado no tempo. E o que você sente agora? Ela pensou um pouco. Um susto. Como quem descobre que ainda pode mudar de vida, mesmo depois de ter desistido disso há muito tempo. Voltamos ao chalé, tomamos banho e nos arrumamos com calma. A pousada oferecia um café da manhã simples, mas caprichado, pão de queijo quente, frutas cortadas, bolo de milho e café passado na hora. Sentamos à beira do refeitório rústico, com vista pro jardim. Enquanto ela cortava um pedaço de mamão, me olhou com curiosidade. Posso te perguntar uma coisa? Claro.
Por que você fez isso? Me trouxe pra cá, me ouviu sem julgamentos. Por quê? Pousei a xícara na mesa e encarei os olhos dela. Não tinha resposta pronta, mas falei com sinceridade. Por que ninguém fez isso por mim quando eu precisei? Porque, às vezes, tudo que a gente precisa é que alguém diga, você ainda tem valor. Ela respirou fundo. E naquele instante, não éramos mais apenas o amigo do filho e a mulher ferida. Éramos duas almas desnudas, tentando fazer sentido do que sobrou. Quer dar uma volta sem rumo? Perguntei, tentando aliviar o peso da conversa. Ela sorriu. Hoje eu quero tudo que não tenha roteiro. Só me leva. Subimos no carro e seguimos estrada dentro. A vegetação ia se alternando entre mata fechada e campos abertos. Depois de uns 40 minutos, chegamos a uma cidadezinha que mais parecia cenário de filme, calçamento de pedra, igreja ao centro, praça com coreto e 3 senhoras conversando sob a sombra de uma mangueira. Estacionei e saímos a pé. Entramos numa livraria antiga, daquelas com cheiro de páginas amarelas. Depois, passamos numa lojinha de artesanato e, por fim, sentamos num restaurante simples, de comida caseira, com vista para a serra. O garçom, um senhor de fala mansa, nos trouxe um prato feito com arroz, feijão, salada e frango caipira. E foi ali, entre garfadas e goles de suco natural, que ela riu. Não um riso contido, nem um suspiro nervoso. Ela realmente riu, com a cabeça jogada para trás e os olhos brilhando. E aquilo me pegou desprevenido. Porque eu já tinha visto mulheres bonitas. Mas nunca tinha visto uma mulher renascer diante de mim. Desculpa, disse ela, secando os olhos de tanto rir. Faz tanto tempo que eu não me sinto assim leve. Então deixa esse tempo durar. Ela me olhou como se tivesse medo de acreditar. Mas naquele instante, por mais breve que fosse, ela acreditou. Na volta, compramos doces numa vendinha à beira da estrada. E ela quis dirigir. Fiquei meio receoso, mas aceitei. E vi Cláudia com as mãos no volante, cabelos ao vento, cantando uma música antiga que tocava no rádio. Aquilo não era só uma fuga. Era um retorno. Quando chegamos de volta à pousada, o sol já se escondia atrás da serra. Ela desligou o motor, suspirou fundo e disse: Eu pensei que minha história tivesse acabado. Mas talvez eu só tenha virado a página errada. E hoje eu comecei um novo capítulo. Olhei para ela. E sorri. Porque, no fundo, eu também sentia que algo em mim tinha virado a chave. E talvez, só talvez, aquela história fosse nossa. Na manhã seguinte, o céu estava limpo, de um azul quase exagerado. As nuvens pareciam ter se recolhido para dar espaço ao silêncio da montanha. Enquanto tomávamos o café na varanda da pousada, Cláudia folheava um mapa turístico de papel, daqueles com desenhos em aquarela e setas coloridas. Olha isso, disse ela, apontando com o dedo. Tem uma trilha aqui, pertinho. Diz que leva a uma cachoeira e passa por um riacho onde dá para caminhar descalço. Gosta de trilha? Faz tempo que não faço nada assim. Mas acho que tô precisando lembrar como era a Cláudia de antes. Deixamos o carro na entrada de um parque ecológico, a uns 20 minutos da pousada. Pegamos uma trilha estreita entre árvores altas, com o som dos pássaros nos guiando como um coral improvisado. O chão era de terra batida, coberto de folhas secas. De vez em quando, a gente precisava desviar de raízes expostas, ou ajudar um ao outro a cruzar troncos caídos. Rimos com isso. Cláudia parecia outra. Vestia uma calça de algodão leve, camiseta branca e um boné emprestado da pousada. Não usava maquiagem, e mesmo assim era impossível não notar como sua pele brilhava com a luz filtrada pelas copas das árvores. O suor escorria devagar pelas têmporas, mas ela nem ligava. Caminhava à frente, firme, como quem reencontra uma versão esquecida de si mesma a cada passo. Depois de quase 1 hora, a trilha se abriu num pequeno vale, onde um riacho límpido corria entre pedras lisas. Cláudia se agachou, tocou a água com os dedos e soltou uma risada espontânea. Tá gelada. Mas é boa. Sem pensar muito,
tirou os tênis, as meias e foi entrando devagar, descalça, sentindo cada pedra, cada correnteza leve. Eu a observei em silêncio, com uma mistura de espanto e admiração. Ela ergueu os braços, fechou os olhos e respirou fundo. O sol batia de lado, iluminando o rosto dela como numa pintura. Foi ali, naquele instante, que me dei conta, aquela mulher diante de mim não era só a mãe do meu amigo. Nem a esposa ferida. Nem a fugitiva de uma vida que já não servia mais. Era uma mulher inteira. Presente. E pela primeira vez em muito tempo, viva de verdade. Tá esperando o quê? Ela gritou, rindo. Vem também. Tirei os sapatos, dobrei a barra da calça e fui. A água estava gelada, mas agradável. Caminhamos por alguns metros até uma parte mais aberta, onde o riacho formava uma pequena queda, uma cachoeira singela, mas perfeita. Nos sentamos em duas pedras lado a lado, com os pés na água e o som da queda preenchendo o ar entre nós. Quando eu era menina, disse Cláudia, olhando o movimento da água, minha mãe dizia que o rio levava embora o que a gente não precisava mais. Que bastava colocar os pés e deixar a dor escorrer. E você acredita nisso? Hoje, eu quero acreditar. Ficamos em silêncio. Ela inclinou a cabeça para o lado, me olhou com ternura e perguntou. Você se sente preso, Gabriel? Demorei para responder. Às vezes, sim. Como se a vida estivesse me esperando num lugar que eu ainda não sei qual é. E eu fico girando em círculos, tentando acertar o caminho. Ela sentiu devagar. A juventude também pode ser um cativeiro, né? Todo mundo acha que você tem tempo para tudo. Mas ninguém te ensina o que fazer com esse tempo. Exato. Às vezes eu penso que tô desperdiçando alguma coisa que nem sei o que é. Ela estendeu a mão e tocou a minha. Um toque leve, mas cheio de intenção. Não havia nada de errado ali. Nada de impróprio. Era o toque de duas pessoas que, em meio ao caos, encontraram um respiro. Você me faz lembrar do que é ser vista, disse ela, com a voz embargada. E você me faz querer olhar com mais profundidade. Ela sorriu. Ficamos assim, de mãos dadas, com os pés na água, por longos minutos. Na volta, o silêncio entre nós não era pesado. Era cúmplice. Tinha o gosto da descoberta mútua. Caminhávamos devagar, como quem não queria sair dali tão cedo. Em certo momento, Cláudia parou, olhou ao redor e disse. Aqui. Agora. Eu sinto que sou eu mesma. Não a esposa, não a mãe, não a mulher traída. Só eu. E isso é assustador. Mas é bom. E eu gosto dessa mulher. Ela me olhou com surpresa. Os olhos marejaram, mas ela não desviou. Apenas se aproximou. Não com pressa. Não com ansiedade. Apenas se aproximou. E então, sem que nenhuma palavra precisasse ser dita, ela encostou os lábios nos meus. O beijo foi suave. Natural. Como se já existisse dentro de nós há tempos, esperando apenas o momento certo. Não teve pressa, nem urgência. Foi um beijo de descoberta, de carinho, de aceitação. Quando se afastou, ela manteve a testa encostada na minha. Eu não sei o que isso significa, Gabriel, nem eu. Mas sei que foi real. Ela sentiu, fechou os olhos por um instante e suspirou. Eu precisava disso. De um instante que não fosse dor. Então guarda esse instante com força. Porque ele também é teu. Voltamos para a pousada já com o sol se pondo. Não falamos muito no caminho. Mas nossos silêncios já não eram muros. Eram pontes. E naquele fim de tarde, com os corpos cansados da trilha e os corações acesos de novo, sabíamos, a estrada que a gente tinha começado a trilhar ia muito além das montanhas. A noite caiu devagar sobre a pousada, como se respeitasse o silêncio que pairava entre nós. No céu, as estrelas pareciam mais próximas, e o ar da serra trazia um friozinho gostoso que pedia mantas, aconchego e conversas sussurradas. Depois de um banho quente, Cláudia apareceu com o cabelo preso de forma simples,
uma blusa de tricô clara e um olhar que misturava tranquilidade com incerteza. Não havia mais urgência nela, apenas a vulnerabilidade serena de quem já não precisava se proteger o tempo todo. Fizemos uma reserva pro jantar no chalé mesmo, disse a funcionária da recepção, sorrindo. Vai chegar daqui a pouco, comida da roça, feita com carinho. Perfeito, respondi. Montamos a mesa com a toalha de linho que encontramos na gaveta da cozinha. Um vinho barato, 2 taças simples, velas improvisadas sobre tampinhas de vidro. Quando a comida chegou, arroz fresquinho, feijão com caldo espesso, frango ao molho pardo e salada de folhas com manga, os aromas aqueceram o ambiente antes mesmo da lareira pegar fogo. Sentamos lado a lado no tapete grosso que cobria o chão da sala. Ela serviu os pratos com cuidado e me olhou. A gente tá vivendo alguma coisa, né? Estamos. Mesmo que não dure. Mesmo assim. Comemos devagar, em silêncio. Cada garfada parecia uma pausa deliberada no tempo. Quando terminamos, abri o vinho, servi um pouco nas taças e brindei. Ao agora. Ao agora, repetiu ela, com um sorriso pequeno, mas sincero. Depois do jantar, arrumei a mesa e ela trouxe um baralho da bolsa. Sei jogar buraco. Mas também sei perder bonito. Duvido. Tem cara de quem joga pra ganhar, provoquei. É que eu tô reaprendendo a perder sem me quebrar. Nos sentamos no chão, encostados na cama, a manta estendida entre nós. As cartas deslizaram com facilidade entre os dedos, mas era o jogo dos olhares que realmente nos envolvia. Cada risada compartilhada, cada provocação leve, era um passo na direção de algo que a gente ainda não sabia nomear. Você já se sentiu invisível, Gabriel? Ela perguntou, embaralhando as cartas novamente. Pensei por um instante. Algumas vezes. Na adolescência, principalmente. Quando a gente sente tudo à flor da pele, mas ninguém parece ouvir de verdade. Ela assentiu, como quem compreende sem precisar explicar. Eu me senti invisível dentro da minha própria casa. O Marcos me olhava, mas não me via. Me escutava, mas não me ouvia. Era como se eu fosse uma presença obrigatória, um enfeite. Eu era a mulher que resolvia, que cozinhava, que sorria para os amigos. Mas ninguém me perguntava, e você, Cláudia, como tá? E agora? Ela me olhou fundo. Os olhos úmidos, mas firmes. Agora, alguém me vê. Sem maquiagem. Sem disfarce. Sem medo. Ela colocou as cartas de lado e se aproximou. Devagar. Como quem respeita cada centímetro de espaço entre duas solidões que aprenderam a se proteger. Posso encostar? Claro. Ela deitou a cabeça no meu peito. O som da respiração dela se misturava ao ritmo calmo do meu coração. E ali, entre o barulho da lareira e o frio da serra lá fora, um abrigo se formava. Fazia anos que ninguém me via assim, de verdade, sussurrou. E eu nunca vi ninguém assim tão bonita na própria pele. Ela ergueu o rosto e me beijou. Dessa vez, não havia hesitação. Era um beijo calmo, maduro, cheio de ternura. Não tinha pressa. Era um encontro. Não de corpos, mas de histórias. Quando nos deitamos, não foi para preencher um vazio. Foi para dividir um silêncio. Ela tirou a blusa devagar, não como quem se exibe, mas como quem se revela. E eu a toquei como quem descobre uma música antiga, com cuidado, com reverência. Cada gesto era uma conversa muda. Cada suspiro, uma resposta. Nos deitamos sob as cobertas grossas. Os corpos colados, mas sem urgência. Apenas o toque morno da presença do outro. O calor que não vinha da pele, mas da alma. A noite não foi feita de promessas. Foi feita de entrega. Ela se aninhou no meu peito como quem enfim achou pouso. E eu a envolvi com os braços como quem protege algo raro, precioso. Não sabíamos o que viria depois. Mas sabíamos que aquela noite era nossa. No escuro do quarto, ouvi a respiração dela ficando lenta. E então, num fio de voz, ela disse: Obrigada, Gabriel.
Por me devolver a mim mesma. Beijei os cabelos dela e respondi. Você nunca deixou de ser. Só esqueceram de te lembrar. Adormecemos assim. Juntos. Completos. Verdadeiros. E no silêncio da madrugada, entre as madeiras que estalavam com o frio e os sonhos que voltavam a nascer, sabíamos, a noite sem máscaras tinha sido, enfim, uma noite de verdade. O dia amanheceu com uma névoa baixa cobrindo o lago como um véu de algodão. Era uma manhã sem pressa, daquelas em que o mundo parece mais lento, mais gentil. O som do vento entre as folhas, o cheiro do mato molhado e a brisa fria que escapava pelas frestas do chalé faziam parecer que o tempo estava suspenso. Cláudia ainda dormia, os cabelos espalhados sobre o travesseiro e a respiração calma, ritmada. Observei-a por longos minutos, como quem tenta decorar cada traço antes da realidade voltar. Era impossível não sentir o aperto sutil no peito, como se algo me avisasse que aquilo, por mais intenso e verdadeiro, tinha um prazo invisível. Levantei devagar e preparei o café. Coei com cuidado, do jeito que ela gostava. Cortei o pão, coloquei um pedaço de bolo de fubá num prato de cerâmica, arrumei tudo sobre a mesa com uma delicadeza que, confesso, eu nem sabia que tinha. Era como se, de alguma forma, cuidar dela me ajudasse a cuidar de mim também. Ela apareceu minutos depois, enrolada numa manta, os olhos ainda pesados de sono, mas com um sorriso que me fez esquecer o frio. Isso tudo é para mim? Só se você prometer ficar mais um pouco, brinquei. Ela se sentou e me olhou, séria e doce ao mesmo tempo. Eu queria que esse pouco fosse mais. Comemos em silêncio por um tempo. Às vezes, ela me observava como se tentasse entender o que estava sentindo. E eu fazia o mesmo. Estávamos ali, diante de algo raro, um sentimento que nascia sem esforço, mas que carregava em si a certeza de sua fragilidade. Vamos dar uma volta? Sugere. Sem pressa. Sem rumo. Só andar. Ela assentiu, e saímos pela trilha que circundava o lago. O sol já começava a aquecer o dia, dissipando aos poucos a névoa que restava. Andamos lado a lado, sem falar muito, apenas compartilhando o silêncio confortável de quem não precisa mais provar nada. Em certo momento, ela parou diante de uma árvore antiga, com galhos retorcidos e tronco grosso. Essa árvore parece comigo. Como assim? Marcada, torta, cheia de cicatrizes. Mas ainda de pé. Toquei a mão dela e disse. E linda. Por que resistiu? Ela sorriu, um sorriso triste e pleno ao mesmo tempo. E seguimos. Encontramos uma feira de produtores locais numa cidadezinha próxima. Comprei uma cachaça artesanal, ela escolheu um pote de doce de leite. Sentamos num banco da praça, com uma fatia de queijo mineiro e 2 cocadas. Rimos de uma dupla de violeiros que desafinava, mas cantava com paixão. Eu me sinto leve com você, disse ela, olhando o movimento da feira. E eu me sinto em casa. Ela baixou os olhos, apertou meus dedos e ficou assim por um tempo. De volta à pousada, passamos a tarde lendo, dividindo cochilos e sorrisos. Eu preparava um café, ela parecia com um livro nas mãos e se deitava no sofá. Tocávamos músicas baixas no rádio, sem cantar, só ouvindo. Era uma coreografia silenciosa de dois que se permitiam existir um no outro. À noite, à beira da lareira, o assunto veio. Inevitável. Como a volta do tempo após um sonho bom. Gabriel, eu não sei o que fazer quando a gente voltar. Nem eu. O Lucas, a cidade da rotina, tudo me espera do mesmo jeito que deixei. E eu não sou mais a mesma. Eu também não. Ela se aproximou, sentou-se no tapete e apoiou a cabeça no meu joelho. E se a gente estiver se iludindo? E se não for ilusão? Retruquei. Ela fechou os olhos. Respirou fundo. Havia medo ali. Mas também havia desejo. Eu quero te levar comigo. Mas tenho medo de que isso te machuque. O que me machucaria é fingir que isso aqui não aconteceu. Ela ergueu o rosto, me olhou por um longo tempo. Depois falou, com a voz baixa.
Não quero que você seja um respiro entre dores. Quero que você seja lembrança boa. Daquelas que aquecem no inverno. E se eu quiser ser mais que lembrança? Então você precisa me prometer que vai ser livre. Mesmo que a gente não fique junto. Prometo. Nos abraçamos ali mesmo, no chão. E ficamos assim até que a noite invadisse todos os cantos da pousada. Nada mais precisava ser dito. O tempo entre nós escorria devagar. Como mel. Como lágrima. Como verdade. E eu sabia, em cada minuto, que estava me apegando a algo que não poderia durar. Mas também sabia que algumas coisas, mesmo breves, são profundas o suficiente para marcar uma vida inteira. O domingo amanheceu nublado. A neblina encobria o lago, e o som dos pássaros parecia mais distante do que nos outros dias. Tudo estava mais silencioso, como se até a natureza soubesse que era hora de despedida. Arrumamos nossas coisas em silêncio. Cada dobra das roupas, cada zíper fechado carregava uma dose de melancolia. Cláudia dobrava a manta devagar, como se o tempo pudesse ser esticado junto com o tecido. Eu organizei o café da manhã sobre a mesa do chalé pela última vez, sem exageros: pão com manteiga, 2 canecas de café preto, um pote de geleia pela metade. Sentamos frente a frente. Ela me olhou como quem observa algo precioso que precisa ser deixado para trás. Parece que foi tudo um sonho, disse, mexendo o café. Foi. Mas foi real. Ela sentiu devagar, os olhos fixos na fumaça que subia da caneca. Depois, num gesto repentino, estendeu a mão sobre a mesa e segurou a minha. Obrigada por não ter me deixado sozinha naquela varanda. Se você não tivesse ido, eu não sei se teria conseguido levantar de novo. Eu só fiz o que qualquer um faria, não, Gabriel. Ninguém faz isso. Ninguém larga tudo para segurar uma dor que não é sua. Olhei para ela. Na luz opaca daquela manhã, com um rosto cansado e ao mesmo tempo sereno, Cláudia parecia ainda mais bela. Uma beleza que vinha da coragem de ter enfrentado o próprio abismo. A sua dor é minha também. Foi desde aquele instante em que você disse me leva para qualquer lugar. Saímos do chalé por volta das 9. O carro estava cheio do mesmo silêncio que nos acompanhava desde que acordamos. Na estrada de terra, as poças refletiam o céu cinzento, e as árvores pareciam se curvar levemente, como despedida. Durante boa parte do caminho, ninguém disse nada. A trilha sonora era o som dos pneus na pista molhada e os pensamentos que pesavam mais do que qualquer palavra. De vez em quando, ela olhava pela janela com os olhos marejados, como se estivesse se despedindo de si mesma. Foi só quando nos aproximamos de Bragança Paulista que ela falou. A gente nunca volta igual, né? Não. A gente volta com as rachaduras mais visíveis. Mas também com a luz entrando por elas. Ela sorriu de lado, com uma lágrima escorrendo. Não tentou esconder. Eu tenho medo de esquecer. De voltar a ser quem eu era antes de tudo isso. Então escreve. Guarda. Vive de novo, se puder. Mas não se apaga. Ela respirou fundo. E pela primeira vez desde que saímos, me olhou com firmeza. Você mudou a minha história, Gabriel. E você mudou a minha. Quando chegamos à rua da casa dela, ela hesitou. O portão estava do mesmo jeito, a calçada coberta de folhas secas, o varal vazio balançando ao vento. Desliguei o carro. Ficamos ali parados, olhando a fachada da casa como se fosse uma fotografia de outro tempo. Parece menor, disse ela, surpresa. Não é a casa que mudou. É você. Ela sorriu, enxugou os olhos e saiu do carro devagar. Fui até o porta-malas e entreguei a mochila que ela havia levado. Ela a segurou com as 2 mãos, como se estivesse pesando o que deixava e o que trazia de volta. Antes de entrar, virou-se para mim. Nos olhamos por um tempo que parecia suspenso, protegido do mundo. Você me fez lembrar quem eu sou, disse ela, com a voz embargada. E isso ninguém nunca tinha feito antes. Só te mostrei o espelho. Foi você quem decidiu olhar. Ela se aproximou, me abraçou forte.
daqueles abraços que não querem acabar, que dizem tudo sem precisar de frases completas. Ficamos assim por longos segundos. Quando se afastou, segurou meu rosto com as duas mãos, olhou bem dentro dos meus olhos e disse: "Cuida de você, tá? Você também." Ela sorriu, beijou minha testa com delicadeza e, sem dizer mais nada, entrou em casa. Fiquei parado ali por um tempo, com o cheiro do perfume dela ainda no ar. O portão fechou devagar, e o som do trinco foi como um ponto final que a gente não quer colocar, mas precisa. Voltei ao carro. Liguei o motor, mas não saí de imediato. Olhei pela janela e vi, pela fresta da cortina, Cláudia de pé na sala, olhando ao redor como quem reencontra um território estranho. Não era a mesma mulher que eu conheci dias antes. Era outra. Mais firme, mais viva. Mesmo carregando a dor. Talvez por isso mesmo. Na volta para casa, a cidade parecia diferente. As ruas comuns, as fachadas familiares, tudo tinha uma nova tonalidade. Como se eu estivesse enxergando o mundo com os olhos dela. Naquela noite, deitado na minha cama, o quarto parecia grande demais. Vazio demais. Mas não era um vazio ruim. Era um espaço novo, aberto, pronto para o que quer que viesse. E foi ali que entendi, às vezes, o que a gente vive por poucos dias tem o poder de transformar o que a gente é por toda a vida. A vida voltou, como sempre volta. Mas eu não era mais o mesmo. Nos dias que se seguiram, Bragança seguiu sua rotina lenta, o ônibus escolar buzinando às 7, o mercado da esquina vendendo pão dormido na segunda, a vizinha da frente varrendo a calçada com o mesmo rádio ligado em volume alto demais. Tudo estava igual, exceto por mim. No começo, tentei ocupar a cabeça com tarefas simples. Faxinei a casa, ajeitei os livros na estante, fiz visitas rápidas à minha mãe. Mas em tudo havia um eco. Cada café que eu coava me lembrava da varanda da pousada. Cada trilha de poeira na estrada me levava de volta à trilha com ela. Até o cheiro da madeira molhada me trazia aquela imagem, Cláudia de pé no riacho, com o sol no rosto e os olhos fechados, como se o mundo tivesse se recolhido só para deixá-la respirar. Voltei a trabalhar com meu tio na oficina. Motores, graxa, pedidos de peças. Era um mundo prático, mecânico, onde tudo tinha uma função e um tempo. Mas nem isso me distraía. A cada intervalo, pegava o celular e olhava a tela vazia. Nenhuma mensagem dela. Nenhuma ligação. E, ainda assim, eu não me sentia esquecido. Pelo contrário. Sentia que ela estava em cada gesto meu. Na forma como comecei a ouvir mais as pessoas. Na paciência que tive com um cliente impaciente. No jeito como olhei para uma senhora que passou com sacolas pesadas, vi nela algo que antes eu ignoraria. Agora, enxergava. Cláudia havia me ensinado a ver. 2 semanas se passaram. Numa quinta-feira cinzenta, cheguei em casa no fim da tarde e encontrei, sobre a mesa da cozinha, um envelope bege. Sem remetente. Sem selo de postagem. Alguém havia colocado ali. Talvez ela mesma. Talvez alguém enviado por ela. Não importava. Abri com cuidado. Dentro, um único papel. Sem dobras, sem marcas. Nele, escrito à mão, com caligrafia firme. Obrigada por me lembrar que eu ainda sou uma mulher. Li 1, 2, 10 vezes. A letra era a dela. O silêncio entre as palavras também. Senti um nó na garganta que não pedi, mas aceitei. Sentei no sofá e fiquei olhando o papel por longos minutos, como se ele falasse. Ela não dizia mais nada. Não perguntava como eu estava, não prometia retorno, não pedia nada. Apenas agradecia. Mas era o tipo de agradecimento que transbordava sentimento. Era mais do que um gesto educado, era um reconhecimento. E, de certa forma, uma despedida. Guardei a carta numa gaveta da escrivaninha, junto com outras poucas coisas que considero preciosas. Depois disso, nunca mais a vi. Não soube se voltou a trabalhar, se reatou com alguém, se mudou de cidade. E,
Sinceramente, entendi que não precisava saber. Cláudia entrou na minha vida no momento exato em que eu ainda não sabia o que procurar. E saiu quando já não era mais necessário que ela ficasse. Nos meses que se seguiram, mudei algumas coisas. Me matriculei num curso de fotografia, queria aprender a capturar instantes, talvez porque tenha entendido, com ela, que alguns momentos não voltam. Comecei a escrever pequenos textos, fragmentos de lembranças, frases que vinham do nada e carregavam mais verdade do que qualquer discurso. E sempre que eu sentia o peso da rotina me puxar de novo pro automático, voltava a carta. Lia aquela frase e deixava que ela me lembrasse: é possível tocar alguém sem possuir. É possível amar sem prender. É possível ser para o outro um ponto de virada, mesmo sem saber se aquilo vai durar. Hoje, quando passo em frente à casa dela, porque sim, às vezes passo por ali, sem intenção explícita, vejo as cortinas abertas, um vaso novo na janela, e ouço, às vezes, o som de um rádio tocando uma música calma. Nunca mais toquei a campainha. Não porque me faltasse coragem, mas porque respeito demais o que vivemos para tentar moldá-lo em algo que ele não era. Cláudia me mostrou que o amor não precisa se provar com promessas. Às vezes, ele se revela em gestos pequenos, em silêncios acolhedores, em beijos dados sem pressa, em palavras sussurradas no escuro. E, principalmente, no ato mais generoso de todos, partir quando é hora, mesmo que tudo em você queira ficar. Talvez um dia nossos caminhos se cruzem de novo. Talvez não. Mas o que importa é que, durante aqueles dias na serra, fomos verdadeiros. Fomos inteiros. E isso ninguém apaga. Fechei a gaveta com a carta. Sentei na varanda com uma xícara de café nas mãos. O céu começava a mudar de cor, tingido de laranja e lilás. E ali, entre a fumaça do café e a lembrança dela, eu sorri. Porque vivi algo raro. Algo que não cabe em definições. E que, mesmo breve, ficou. E sempre vai ficar.